Bom, minha gente, hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas ficam até com o pé atrás e outras falam que os veteranos estão com mais poder e mais voz e com mais cabeça do que a dona do canal. Porque o Ratinho está tentando abrir uma discussão interna no SBT para poder fazer a emissora voltar a produzir novelas. Pois é, a partir desse ano, o Ratinho ele ofereceu essa ideia, né, que partiu do próprio apresentador, que ele tem defendido junto à direção um novo modelo de dramaturgia que é bem diferente daquele padrão tradicional que até a própria emissora adotou aí durante décadas. Em vez de você ter uma novela ali longa, né, com meses de exibição, como o SBT sempre fez com Carrossel, Chiquititas, Poliana, Cúmplices de um Resgate, a ideia agora é investir em histórias curtas, com algo em torno ali de 8 até 10 capítulos, né? Mais objetivas, com começo, meio e fim ali bem definidos, segundo o que informa Gabriel Wacker, lá da Folha de São Paulo. É semelhante ao que foi feito recentemente no ano passado, com aquela série, né, que não deu muito certo, porque foi colocada num horário muito injusto, aquela E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?, que foi feito com grandes atores, aí Joaquim Lopes, essa série aqui, ó, Joaquim Lopes, Ali de Lisboa, grandes atores, só que infelizmente foi colocada no horário ingrato e poucas pessoas lembram, né? Porque parece que não queriam colocar no ar, né? Aí colocaram ali num horário qualquer, né? Simplesmente por uma questão ali de, vamos colocar essa porcaria no ar mesmo e para não dar certo e depois tira do ar. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Porque se fosse colocado, por exemplo, na faixa da noite, ali, não sei, no horário menos que não tem tanta baixa audiência, né? Que tem uma boa recepção, sem dúvida alguma teria uma boa audiência e até uma continuidade. Porque você gasta uma grana, né? Porque, poxa, mesmo que seja uma minissérie curta, você tem ali um investimentozinho, você gasta um dinheiro, né? Contratando os atores por obra, você tem ali as externas que são feitas, mas, segundo essa visão aí do Ratinho, o SBT poderia voltar com seu núcleo de dramaturgia, que está aí hoje desativado, sem assumir esses altos custos, né? E os grandes riscos também que uma novela tradicional exige, né? Porque se você tem uma novela ali, como foi a última que eles fizeram, né? Caverna Encantada, com X capítulos, poxa, a novela terminou muito em baixa. Aí você tem, imagina, Poliana, que teve acho que 400 a 500 capítulos, né? Aí pandemia, aí os caras fizeram uma continuação com Poliana Moça. Então, assim, uma novela que, poxa, os atores você vê pequenininho, aí no final os caras já estão tudo adulto, porque tem meses e meses de gravações. Então a inspiração desse formato mais curto, mais assim, bate e volta, vem de produções de melodrama, né, que fazem muito sucesso em plataformas de streaming, especialmente na Netflix, onde essas séries curtas conseguem alcançar uma boa aceitação do público. A ideia é criar produtos que funcionem tanto na TV aberta quanto também fora dela, com a possibilidade de venda para os streams. Então isso iria ampliar o potencial comercial do conteúdo. Dentro do SBT, essa sugestão não caiu mal, não. Pelo contrário, desde que foi apresentada no fim do ano passado, a proposta passou a ser vista como uma alternativa muito viável para poder colocar a emissora no jogo da ficção nacional. A decisão, no entanto, ainda não foi tomada de forma definitiva, porque a presidente do canal, a Daniela Beruti, que é a chefona que manda em tudo agora, ela passou a centralizar tudo de volta nela. Antes ela tinha o Rinaldi, né, que estava abaixo dela, mas como o Rinaldi passou a ter, enfim, uma série de entraves, né, a presença dele lá no SBT, ele acabou saindo, então tudo passa pelo aval da Dani. Mas como ela está viajando nesse momento, quando ela retornar das férias, que está previsto para o fim desse mês, e aí ela pode aprovar ou não. E aí, a partir dessa conversa, esse tema passa a entrar oficialmente na pauta da direção. E aí, se for aprovada, essas novelas curtas devem fazer parte aí de um pacote muito maior de produções que o SBT pretende colocar de pé após o fim de fevereiro. Esse pacote inclui outros projetos importantes, como uma nova versão, como a gente comentou aqui, do Viva a Noite, com o Luiz Ricardo, que vai ser definitivo agora, um programa esportivo semanal, nas noites de segunda-feira, que vai ser comandado pelo Galvão Bueno, no lugar do Arena, que saiu do ar, que não tem até previsão, dizem, mas o Benjamin Bach pode ser que comande ali um programa esportivo na hora do almoço, por enquanto não tem confirmação oficial, e é bem possível que isso nem aconteça.
tá? É possível que não aconteça e até o Benjamin Button seja demitido. Mas, nesse presente momento, é isso que vai acontecer. O retorno do Viva a Noite de maneira definitiva, o novo programa esportivo com o Galvão Bueno e essas minisséries ou essas novelas curtas aí que vão aí dar um novo ar na programação e na dramaturgia da emissora. A intenção é renovar a grade mesmo, com atrações de peso, mas sem repetir erros crassos do passado. Além desse formato mais enxuto, o SBT também analisa outras possibilidades na área de dramaturgia. Entre elas, existe a possibilidade de avaliação de uma novela de época, um tipo de produção mais cara, né, que exige investimento maior, né, em cenários, figurinos e também, claro, reconstituição histórica. Justamente por isso, essa opção também está sendo estudada com muita cautela. E isso já havia sido comentado ano passado, que havia, né, essa possibilidade, esse rumor do SBT produzir novelas assim de época, ou uma novela específica de época. Mesmo assim, o canal mantém essa ideia de contar com Ilza Bravanel como autora, caso decida levar alguns desses projetos aí de novela de época ou até uma minissérie curta adiante. Vale lembrar que o SBT não produz uma novela adulta desse tipo desde 2011, quando exibiu Amor e Revolução, uma trama que abordava o período da ditadura militar no Brasil. Antes disso, o maior sucesso adulto da história da emissora foi Éramos Seis, que foi exibida em 1994, também uma novela de época, e aí desde então o canal passou a concentrar seus esforços em novelas infantis, um caminho que começou a dar sinais de esgotamento. E a mais recente experiência foi a Caverna Encantada, que teve resultados muito fracos, crassos de audiência, e acabou acelerando essa reavaliação interna. A trama, para vocês terem uma ideia, registrou médias de apenas 3 pontos na Grande São Paulo, números considerados baixos para os padrões da emissora. Esse desempenho acabou pesando na decisão aí de repensar todo o núcleo de dramaturgia. Dentro desse cenário, essa movimentação do Ratinho ganha peso e ele surge como um articulador interno, defendendo uma solução mais realista, menos arriscada e mais alinhada com o momento do mercado, né? Porque você vê até a Globo tá fazendo novela curta, né? Que são as novelinhas verticais, né? Então, assim, por que o SBT não pode fazer também? A discussão ainda está no começo, como eu falei, mas pela primeira vez em anos, o SBT volta a tratar a possibilidade de produzir novelas como algo concreto e não apenas como uma ideia ali distante. Porque o SBT produziu e exibiu ao longo das várias décadas algumas séries. Muita gente acha que é uma coisa inédita, mas o SBT já exibiu algumas produções que até estão aparecendo aqui na imagem. Essa foi a última, né, que eles fizeram, e agora que vai ficar com a mamãe, mas eles produziram outras e algumas produções nacionais que tentaram ali se destacar no mercado televisivo brasileiro, além também, claro, das tradicionais novelas infantis e também importadas. Uma das produções assim mais recentes, como eu falei, foi essa Quem Vai Ficar com a Mamãe, que foi exibida em setembro de 2025 como um projeto especial ali de 5 episódios, que de certa forma ela já abriu o leque ali já para esse formato aí. E essa novela, ela focou ali em laços familiares, né, com um elenco estrelado por Joaquim Lopes, Lídia Lisboa, né, João Peçanha, Laura Luz, Valentina. Então, assim, várias pessoas estiveram presentes nessa trama. E fez parte das comemorações pelos 44 anos do SBT. Antes dessa produção, o SBT já tinha investido em outras séries originais ao longo aí dos anos. Uma das mais conhecidas foi A Garota da Moto, uma série dramática de ação que estreou em 13 de julho de 2016 e foi produzida em parceria com as empresas Mixer e Fox Network Group Brasil, com o protagonismo de Cristiana Ubach como Joana, uma motogirl que enfrenta conflitos pessoais e perigos em sua vida diária e que tinha 2 temporadas com um total de cerca de 26 episódios. Além dessas, o SBT fez parte de produções como He Follow,
uma websérie jovem que estreou também em 2025 e foi produzida para plataformas como Mais SBT e TVzinho, uma abordagem moderna, né, de drama teen, e agora em formato, né, de documentário com vários personagens jovens ali, protagonistas e narrativa voltada para o público adolescente. Essas séries representavam tentativas e mostraram ali que o SBT estava tentando expandir a sua dramaturgia além das tradicionais novelas infantis e das importadas, né? Como eram comum, como Chiquititas, que teve várias versões, né? Exibidas pelo canal desde 97 até remakes em anos seguintes, com histórias focadas ali em personagens infantos juvenis que marcaram a geração. Ao longo dos anos, o canal também apresentou parcerias em produções com empresas internacionais, com várias adaptações de novelas ou até também mesmo séries, além também de estruturar a sua série, a sua programação com produções e também minisséries experimentais. Então o canal sempre buscou alcançar diferentes públicos e formatos de uma maneira complementar. Fizeram também Z4, uma série infanto-juvenil lançada em 2018 em parceria com o Disney Channel, mostrou também uma tentativa de diversificar o conteúdo oferecido pelo canal. Então a emissora sempre mesclou, né, fez uma mesclagem ali entre o conteúdo, entre séries, entre novelas e também algumas produções ali com parcerias com canais, né, de fora, Disney Channel e também plataformas de stream. Mas essa série, por exemplo, aí A Garota da Moto, que eu assisti e gostei muito, eles poderiam muito bem fazer uma série semelhante a essa. Não com os mesmos a quantidade de capítulos, porque A Garota da Moto teve 26, né, episódios, mas algo semelhante. Qual o problema? O que custa, né? Ter 26 episódios, mas assim, fazer uma série nessa pegada. Eles só fizeram essa, não teve continuidade depois. Aí o SBT voltou a focar nas novelas infantis. Aí teve Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo e assim até terminar com A Caverna Encantada. Mas se realmente vingar esse projeto aí de uma minissérie ou de uma novela curta, poxa, seria muito bacana para o SBT. E aí abriria o leque, como eu falei em outros vídeos, do canal poder vender isso para fora. Porque aí, além dele ter o investimento inicial, ele iria conseguir receber também, em parte, esse gasto que foi feito com essas produções. Porque, por exemplo, essa última série aqui, ela nem teve muita divulgação. Eles divulgaram ali uma chamada num dia, umas semanas assim, dias anteriores, assim, dias antes, e aí depois já colocaram no ar. Tá, sabe, não teve assim uma preparação muito grande. Então, se caso realmente isso for aprovado, que eu acho que vai acontecer mesmo, e o SBT começar a produzir essas minisséries mais curtinhas, né, essas novelinhas curtas, sem dúvida alguma, né, evita gastar uma grana e até também uma frustração de você produzir uma novela como foi feita a Caverna Encantada, que eles não cortaram, devem ter enxugado um pouco, mas não tiraram a novela do ar no meio dos capítulos, respeitaram até o final os pequenos ali, né, público, né, a pequena audiência que estava assistindo, exibiram a novela até o final, mesmo em um horário diferente, mas assim, foi a última empreitada da emissora, né? Porque já tinha fracassado em Romeu e Julieta. Romeu e Julieta chegou a dar 4 pontos, chegou a crescer um pouquinho, mas no decorrer dos capítulos a novela começou a cair. Em vez deles pararem ali, eles quiseram continuar com a Caverna Encantada. E aí que os 4 pontos, os 10, os 12 que eles marcaram em outros anos e outras épocas caiu para 2. E tanto que a Caverna Encantada acabou terminando, acabou sendo encerrada muito em base porque esse gênero infantil no SBT já estava desgastado, mas ele estava insistindo, a Daniela batendo na tecla, né, em querer insistir, em querer continuar produzindo ali uma novela desse segmento para poder fazer frente à concorrência e infelizmente acabou não dando certo. Mas eu espero que dê certo, né? O Ratinho, o Celso Portiolli, o César Filho, eles têm ajudado muito a Daniela, dando ali palpite, dando ideias. Ele faz parte do conselho da emissora ali como conselheiros de grupo de WhatsApp e grandes ideias que eles têm, né, oferecido para a emissora tem dado certo. Não só essas, mas também outras, né, que a gente tem visto acontecendo aí na programação. Eu até acredito que, por exemplo, a chegada da Milene Pavorou no comando desse reality aí, Love Tast, o Ratinho que deve ter impulsionado essa presença dela. E também outros formatos, né, outros programas. Porque, como eu falei, a Daniela tentou
colocar um diretor ali abaixo dela para tentar, sabe, ela não ter tantas assim obrigações, mas esse diretor queria, né, ser o Silvio Santos 2.0. E aí, infelizmente, não deu certo. Mas está dada a informação aí da Folha de São Paulo que o Ratinho, tá tentando ajudar aí o SBT a voltar a produzir novelas e espero que dê certo, espero que eles consigam retomar essas produções e que de certa forma possa aí ter uma boa audiência, porque eu acho que eles não vão com essas produções curtas tirar as novelas mexicanas, né? Ele até estavam tentando fazer isso, mas não tem como você, né, de uma hora para outra, excluir ou apagar a sua história, né, tirando as mexicanas e apostando ali em tramas nacionais. Ou reprisa novelas nacionais deles, porque eles têm muitas produções nacionais. Esmeralda, né, entre outras aí, com a Bárbara Paz também, novelas que foram feitas com ela, enfim, várias no catálogo, e eu não vejo o SBT reprisando. Só está reprisando no mais SBT. Mas eu não vejo, por exemplo, o SBT pegando novelas próprias ali e colocando. Só colocou Esmeralda um tempo aí, mas depois não teve uma sequência. Né? Teve Pérola Negra também. Mas assim, podia também fazer uma mesclagem entre novelas mexicanas, que são as novelas clássicas, né? E também pegar novelas mexicanas novas, como eles têm exibido agora Presente de Amor na faixa das 9, que eu espero que dê certo, que tem uma audiência muito boa, semelhante à Senhora Garcia, e também novelas nacionais, né? Como a Globo tem feito com as novelas dela. Né? Apesar que Rainha da Sucata não deu uma audiência muito boa, custa tentar? Custa, não é difícil. Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos e aguardar a chegada da Daniela Biruti aí no SBT depois do carnaval, né? Agora nesse início de fevereiro, para ver se ela aprova e se essa ideia aí vai para frente e o SBT volta a produzir novelinhas aí curtas. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima!